Sua mente é transportada para um cenário de paisagem sem fim, com um sol escaldante e a ausência total de seres humanos ao redor. Esse é o retrato que se desenha na imaginação ao pensar em um dos desertos mais conhecidos do mundo, o Saara. Embora as dunas douradas sugiram a presença perene do deserto, essa não é a verdade. Ao contemplar o Saara com suas areias infinitas e dunas silenciosas, surge a curiosidade sobre o que se esconde sob milhões de toneladas de areia. Nesse vídeo, iremos fazer uma viagem no tempo para descobrir se essa parte do continente africano sempre foi um deserto árido e sem vida. Quais os mistérios que se escondem sob as areias do deserto do Saara? É exatamente isso que vamos desvendar nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. O nome Saara vem de uma palavra árabe comum, que na tradução significa simplesmente deserto. Ao contrário da crença popular, o deserto do Saara não é o maior da Terra. O deserto antártico é o maior, mas entre os desertos habituais com areia, calor e dunas, o Saara é realmente o maior. O deserto cobre quase um terço de todo o continente africano, abrangindo aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados de área terrestre. O Saara se estende por 10 países africanos e é cercado pelo Oceano Atlântico, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Anualmente, o deserto avança impiedosamente em direção ao sul, reivindicando de 5 a 10 quilômetros adicionais. Embora muitos associem o Saara a altas dunas de areia, cactos e ausência de vida vegetal e animal, a verdade é que apenas 20% de sua superfície é coberta por areia. A paisagem predominante é composta por planaltos rochosos. Embora a região não seja rica em fauna, ainda há cerca de 4.000 espécies, incluindo mamíferos, esquilos, jerboas, antílopes, chacais, gatos das dunas e mangustos. A maioria desses habitantes é noturna e busca refúgio do sol escaldante durante o dia, já que a temperatura do deserto pode variar consideravelmente. A média diária é de 35 graus Celsius, mas a areia pode aquecer até o dobro durante o dia, proporcionando uma sensação horrível. O deserto do Saara tem um clima seco e quente com precipitação rara, com média de apenas 75 milímetros de chuva por ano. A temperatura mais alta registrada é de quase 58 graus, enquanto a temperatura à noite cai rapidamente para quase 0 graus, com geadas ocorrendo em planaltos montanhosos com temperaturas de até menos 18 graus Celsius. Apesar do clima rigoroso, o deserto abriga uma variedade de flora, incluindo mais de 30 espécies de plantas endêmicas, como samambaias, figueiras, acácias, cactos e tamareiras. As variações de temperatura têm um efeito erosivo nas rochas, levando-as a rachar e se transformar gradualmente em areia, o que reabastece a camada arenosa do deserto. As dunas de areia do Saara podem chegar a 200 metros de altura, e algumas delas emitem sons que se misturam em uma sinfonia estranha, devido aos grãos de areia vibrando sob a influência do vento. Em certas partes incomuns do Saara, há pedaços transparentes de vidro desgastado, que se acredita terem sido formados por impactos de meteoritos ocorridos há milhões de anos. As miragens são outra característica fascinante do Saara, enquanto o único rio que flui pelas fronteiras do deserto é o Nilo. Embora a chuva seja escassa, existem lagos permanentes, como o Grupo de Lagos ou Nyanga no Saara. Apesar do clima rigoroso, o Saara é rico em características geológicas e biológicas únicas que continuam a fascinar cientistas e exploradores. Quantas pessoas que viajam pelo deserto e, de repente, avistam um oásis com água e algumas palmeiras, pensando que estão a cerca de 1 ou 2 quilômetros dele? Na verdade, às vezes é necessário caminhar até 600 quilômetros ou mais para encontrar uma fonte de água.
Uma miragem é um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera, quando há uma refração do fluxo de luz na fronteira entre camadas de ar com diferentes densidades e temperaturas. No Saara, há mais de 150 mil miragens observadas, e foram criados mapas que indicam locais onde elas podem ser vistas. O que difere da realidade é que, junto com a imagem real de um objeto, é possível avistar o seu reflexo na atmosfera. Uma das principais maravilhas do Saara e um dos mistérios mais intrigantes do planeta está localizado na Mauritânia e é conhecido como Estrutura de Richat, ou também como o Olho do Saara. Esta é uma estrutura em anel com 50 quilômetros de diâmetro e que remonta a várias centenas de milhões de anos. Por muito tempo, o Olho do Saara serviu de ponto de referência para os astronautas porque é perfeitamente visível da órbita, e este é o único marco óbvio na vasta extensão de um deserto comum. Existem várias hipóteses para explicar este fenômeno, mas a mais aceita é que essa gigantesca estrutura é resultado da erosão. O ponto mais alto do Saara é a montanha de Emekousse, que possui 3 quilômetros de altura e fica a 400 metros acima do nível do mar. Ricos depósitos de gás e petróleo foram descobertos no território do deserto. No Saara, sob a influência dos ventos do sul, nascem monstruosas tempestades de areia, que atingem os países vizinhos e às vezes duram vários dias. Por exemplo, todos os anos no país africano de Cabo Verde, ventos fortes derrubam nuvens cheias de areia levantadas no Saara, criando muitos inconvenientes para os moradores locais. Apesar das duras condições, cerca de 2 milhões de pessoas vivem no Saara. Nos tempos medievais, as caravanas comerciais viajavam pelo deserto, segundo historiadores árabes. A maior de todas consistia em quase 12 mil camelos. Para desvendar os segredos mais importantes, deve-se ir fundo no coração deste deserto. Há um tesouro do Saara sob muitas dunas. Há muito pouca água na superfície do deserto por causa da baixa pluviosidade, mas sob as areias do Saara existem vastas poções de água subterrânea. É graças a estas piscinas que se encontram os oásis no Saara. As áreas são ricas em vegetação. A maioria dos oásis aqui surge em locais onde a água dos rios subaquáticos chega à superfície. Alguns países localizados no território dessas águas subterrâneas do Saara estão envolvidos na extração desse bem tão precioso. A parte nordeste do deserto é a que possui vertentes de água, onde estão localizados Sudão, Chade, Egito e Líbia. O aquífero na Líbia é gigantesco. A água subterrânea é extraída aqui desde a década de 1970 e, em 1983, começaram as obras de um grande projeto, cujo objetivo era fornecer água potável aos moradores da Líbia. O abastecimento regular de água para todas as principais cidades do país foi estabelecido no ano de 1996. Este grandioso sistema chamado Grande Rio Artificial fornece 6,5 metros cúbicos de água potável todos os dias. Em 2008, entrou para o Guinness Book of Records, reconhecendo-o como o maior projeto de irrigação do mundo. O Grande Rio Artificial é composto por 1.300 poços, com mais de 500 metros de profundidade, além de inúmeras tubulações e reservatórios de água. Tudo isso seria impossível sem a presença de um aquífero sob as areias do Saara. Deve-se notar que este deserto é muito mais generoso com seus habitantes do que pode parecer à primeira vista. Mas, na verdade, o Saara nem sempre foi como o conhecemos hoje. É difícil de acreditar, mas há cerca de 8.000 anos atrás havia uma floresta verde com uma vegetação exuberante, campos enormes de grama e lagos transparentes no local do Saara. O Saara tem seu próprio Stonehenge, chamado Nabta Playa. Esta estrutura consistia em pedras de 2 a 3 metros que pesavam algumas toneladas, alinhadas em formas de círculo. Nabta Playa é um dos sítios arqueológicos mais antigos da história, sendo mais antigo que Stonehenge em mais de 4.500 anos. Descobertas de gravuras rupestres indicam que povos primitivos viveram na região, com muitos assentamentos de pessoas que cultivavam a terra e criavam gado. Além disso, havia um grande rio chamado Tamanrasset, que desaguava no Oceano Atlântico. Foi descoberto em 2015 usando imagens tridimensionais de satélite.
Eles também encontraram as margens do Lago Chad, que nos tempos antigos era muito mais largo e profundo do que agora e era considerado o maior do planeta. Segundo especialistas, em até 12 mil anos, as pessoas terão a oportunidade de ver o verde do Saara novamente. Os cientistas têm suposições diferentes sobre por que a região verde se transformou em um deserto árido. Alguns culpam o gado, que absorve um número tão grande de plantas que não tiveram tempo de crescer e refletir a luz do sol, e, portanto, o sol começou a queimar a terra e a vegetação restante. Por outro lado, há aqueles que afirmam que o pastoreio e a destilação prolongaram a existência do Saara em 500 anos. Já outros argumentam que a culpa é do deslocamento do eixo da Terra, que muda sua inclinação a cada 20 mil anos, afetando a intensidade da luz solar. A história do Saara tem origens na Era Mesozoica, quando a região era um oceano chamado Tétis, habitado por ancestrais gigantes de baleias, cobras, tartarugas e dinossauros. A separação do continente resultou no desaparecimento do oceano, e agora restos fossilizados dessas criaturas antigas, incluindo um dos maiores dinossauros do mundo, foram encontrados no meio do Saara. Este lugar é agora chamado de Vale das Baleias. Agora queremos saber, você já conhecia todas essas descobertas que foram feitas no deserto do Saara? Ou alguma ainda é novidade para você? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima!